Olá, irmãos, a paz seja com todos. Hoje é terça-feira, estamos começando mais um estudo. Toda terça-feira aqui na nossa igreja nós temos um estudo, nós estamos estudando por esses tempos sobre o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós começamos a falar sobre salvação e reino, ensinamos sobre salvação. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, você pode voltar aí na nossa página do Facebook, você vai encontrar todos os nossos estudos por aí. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o reino de Deus. E hoje nós vamos falar de algo muito importante sobre o reino de Deus, que é sobre o Sermão da Montanha. No nosso primeiro vídeo, quando nós falamos de reino de Deus, quando nós começamos a falar sobre reino de Deus, que eu dei uma introdução sobre o reino de Deus, eu já comecei a falar sobre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, e eu falei delas como sendo um contraponto ao que nós entendemos como mundo, como ser bem-aventurado aqui pelo mundo, ser vitorioso aqui nesse mundo, e como Cristo fala que é ser vitorioso. Então nós vamos dar uma relembrada nisso, falar das bem-aventuranças. Nós vamos dar uma entrada, nós vamos entrar nesse tema do Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha nos fala das características do reino. Como nós devemos nos comportar, quais devem ser as nossas características, qual é o nosso comportamento, quais são as características desse reino. O Sermão da Montanha é muito grande, o Sermão da Montanha é muito abençoado e ele tem muito para nos ensinar. Então esteja com o seu coração aberto nessa terça-feira. Hoje nós vamos começar o nosso estudo aqui. Que você fique atento, se você puder pegar sua Bíblia para acompanhar. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre Mateus capítulo 5. O Sermão da Montanha abrange pelo menos 3 capítulos do livro de Mateus, é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, se você já quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar juntamente conosco, vai ser muito bom para você e para que você possa confirmar também. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Deixa eu falar aqui. Desliga o retorno ali para mim, que o retorno tá me atrapalhando. Aí estamos ajeitando aqui. Já vai ficar bom já. Amém? Isso, agora aqui ficou melhor para mim. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. Meu querido, antes da gente começar, tem várias pessoas perguntando se nós vamos começar os nossos cultos na igreja, se já voltaram os cultos. Eu andei pesquisando porque algumas pessoas me disseram que tinham voltado os cultos, que já estava liberado para um certo número de pessoas para voltarem aos cultos. Porém, quando eu fui ver o decreto da prefeitura, o decreto do prefeito que ele fez, o último decreto dele, lá no artigo 8, no parágrafo 3, está falando que ainda para eventos como de igreja, lá fala de eventos religiosos como igreja, como cultos, que são feitos em locais fechados, ainda não estão liberados, pelo menos até o dia 15 de junho, que é até onde esse decreto vale. Então, pelo menos até o dia 15 de junho, a não ser que mude alguma coisa, a não ser que o prefeito dê outro decreto, ou a não ser que esteja acontecendo algo que não chegou até mim também. Mas pelo decreto da prefeitura, pelo decreto do prefeito, ainda não estão liberados os cultos. Amém? Mas nos cultos assim, não estão liberados os cultos, as reuniões aqui na igreja, mas nós continuamos online, continuamos na live, continuamos fazendo o nosso estudo toda terça-feira. Nós não falhamos uma terça-feira, todas as terças-feiras nós temos o nosso estudo. Continuamos aqui todas as sextas-feiras e todos os domingos também fazendo os nossos cultos. Não falhamos nenhuma vez também, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso culto é a Deus. Nós temos um compromisso de cultuar a Deus. Independente se nós podemos estar reunidos, é claro que se nós pudermos estar reunidos na igreja todos juntos, é muito mais gostoso. Mas nesse momento que ainda nós não podemos, nós continuamos com os nossos cultos.
né? Nós continuamos unidos, talvez não em pessoa, mas em espírito. Talvez não em corpo, não pessoalmente, mas em espírito continuamos todos unidos como igreja, continuamos todos unidos como um só corpo de Cristo. Amém? Qualquer coisa, qualquer novidade, eu mando aqui, eu coloco nas redes sociais, eu passo para os irmãos. Amém? Vamos orar a Deus para a gente poder começar o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua bondade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos sustentado. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta noite para aprendermos mais da tua palavra. Capacita-nos, Senhor, para entender aquilo que tu queres. Capacita-nos a compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração, fala ao nosso íntimo, que as tuas palavras sejam gravadas dentro de nós e possam gerar diferença nas nossas vidas. Que ao terminar, Senhor, o nosso estudo, a nossa meditação na tua palavra, nós possamos melhorar diante do Senhor e diante dos homens, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos começar então. Só uma breve introdução aqui. Se você pegar um pouco antes aí no capítulo 4, deixa eu pegar aqui para você. Se você pegar no capítulo 4 aí, a partir do verso 23, vamos colocar aqui, vamos ler, vamos voltar aqui um pouquinho, que você vai entender para a gente poder entrar melhor aqui. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, verso 23. É uma introdução ao Sermão da Montanha, para a gente poder entender o que Jesus está falando com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão muito conhecido, talvez é o mais famoso sermão já pregado, é o mais famoso, Jesus o pregou. Ele é chamado de Sermão do Monte, porque nós vamos ver lá no versículo 1 do capítulo 5, que Jesus subiu a um monte, subiu a uma montanha, para poder falar ao povo, né? Porque havia uma multidão seguindo, e do alto da montanha, ele falando, seria mais fácil das pessoas poderem ouvi-lo. Então diz assim, Mateus capítulo 4, a partir do verso 23, olha só. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Presta atenção nisso. Você se lembra do que nós estamos falando? Nós estamos falando do Evangelho do Reino. Então, olha, o que Jesus estava pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, agora aqui nós vamos entrar no capítulo 5 em si. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Olha só, o que Jesus estava ensinando? Se você pegar aí a partir do verso 23, você vai ver que Jesus estava ensinando e pregando o Evangelho do Reino. É esse evangelho que nós estamos pregando hoje, é esse evangelho que nós estamos anunciando hoje. Só para a gente poder entender o assunto que nós estamos falando, nós fizemos uma diferença entre o reino de Deus e a salvação. Nós explicamos que a salvação, Jesus nos dá ela como um presente. É por isso que é chamado de graça. É uma graça que Jesus concede a todo aquele que crê nele. É uma graça que Jesus concede a todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação, ela não vem por méritos, a salvação é pela graça, é pelo que ele fez na cruz do Calvário. Ninguém é salvo por aquilo que faz, ninguém é salvo por ser bom, ninguém é salvo por cumprir toda a lei, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. O único que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. Presta atenção nisso agora. Mas se você prestar atenção no evangelho pregado por Jesus,
no evangelho pregado pelos seus discípulos, pelos apóstolos, você vai ver que por várias vezes é pregado o evangelho que começa a pedir algo de nós. Se você ler o Sermão da Montanha, esse sermão que nós vamos estudar aqui agora, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus, você vai ver que Jesus ele está pedindo ações. Jesus está pedindo para que nós tenhamos ações. Jesus está pedindo para que nós façamos algo para aqueles seus discípulos, para que os seus discípulos possam ter um meio de vida, um método de vida, uma maneira de viver que agrade a Ele, segundo aquilo que Ele entende, uma maneira de viver segundo o reino de Deus. Porque a salvação é pela graça, é pelo que Jesus fez. Agora, conquistar o reino depende do que nós fazemos. Conquistar o reino depende de como nós agimos aqui nessa terra, de como nós vivemos e cumprimos os estatutos, as leis, os mandamentos do reino de Deus que Cristo nos ensinou, que os apóstolos nos ensinaram. Presta atenção numa coisa, para que você possa entender isso mais claramente. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, você vai ver o apóstolo Paulo ensinando assim. Ele ensina que há um fundamento que já está posto, que ninguém pode pôr outro fundamento. Esse fundamento se chama Jesus Cristo. Esse fundamento, quando nós estamos sobre ele, esse fundamento, quando nós somos colocados sobre ele, quando nós aceitamos esse fundamento como a nossa vida, nós alcançamos a salvação, não por nós, mas por causa dele. Mas o apóstolo Paulo continua, leia depois aí na sua casa o capítulo 3 de 1 Coríntios, ele continua dizendo assim: porém, cada um veja como constrói sobre o fundamento. Ou seja, em cima desse fundamento que não pode ser colocado outro, há uma construção que cada um de nós devemos realizar. E ele diz assim, porque a obra de cada um será provada. Um dia a nossa obra será provada. Quando nós estudamos aqui sobre a parábola das 10 minas, nós falamos aqui que quando Jesus voltar, na volta dele, quando o Senhor voltar, ele vai cobrar dos seus servos aquilo que eles fizeram para o reino dele. Na volta de Cristo, nós seremos cobrados, não para a salvação, mas aquilo que nós produzimos para o reino. E segundo aquilo que nós fizemos para o reino, que é chamado isso, se você for estudar mais a fundo, o tribunal de Cristo, segundo aquilo que nós produzimos e fizemos para o reino, nós teremos a nossa recompensa, o nosso galardão. E esse ensinamento Paulo nos ensina em 1 Coríntios, Jesus nos ensina isso na sua parábola das 10 minas, e aqui também, você vai ver aqui no capítulo 5 de Mateus, que Jesus também faz alusão a isso, a uma recompensa para aqueles que cumprirem, para aqueles que viverem corretamente, para aqueles que cumprirem as leis do reino de Deus. Um dia todos nós seremos provados, mesmo salvos. A nossa obra, aquilo que nós fazemos, vai ser provado diante de Deus, diante de Cristo. E a Bíblia nos fala assim, que vai ser provada se a nossa obra é de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E vai ser provada pelo fogo. Faz uma alusão, faz uma comparação em materiais que nós conhecemos com o fogo. E nós sabemos que desses materiais, alguns deles não suportam o fogo, o feno, a palha e até mesmo a madeira não são tão resistentes ao fogo. E por isso, a Bíblia fala assim, que aquele que as suas obras se consumirem totalmente, esses sofrerão perca, esses sofrerão detrimento. Diz mais Paulo fala assim, este será salvo, contudo como que pelo fogo. Ou seja, ele será salvo, mas não terá galardão. Olha só que interessante, olha a diferença que existe entre salvação e reino. A salvação não é pelo que você faz, o galardão
é pelo que você faz. A honra no reino de Cristo é pelo que você faz. É pelo que você produz para o reino dele. Se você puder, para entender melhor isso, voltar no estudo de terça-feira passada, quando nós fizemos a segunda parte da parábola das 10 minas, aí no Facebook você pode procurar nos vídeos na nossa página, na página da Igreja Cristã Novo e Vivo Caminho, você vai ver esse estudos das 10, parábola das 10 minas, a parte 2, que fala exclusivamente sobre isso, vai falar bastante sobre isso, e você vai entender melhor sobre o que Cristo vai vir cobrar de nós. Nós falamos um pouquinho disso lá. Mas quando nós falamos de reino, quando nós falamos então que nós temos que sim realizar algumas coisas para conquistar o reino, porque Jesus falou assim que o reino ele é conquistado à força, o reino ele é conquistado por esforço. Tem que, se você pegar no original da palavra, vai dizer assim que com violência se conquistam ele, mas com violência não é com violência contra o seu irmão, com violência contra o seu próximo, não. Com violência de atitude, com violência no reino, com violência no mundo espiritual, nós conquistamos o reino. Nós devemos tomar uma atitude violenta. Não uma atitude violenta no sentido de bater, no sentido de agredir, não. No sentido de mudar, no sentido de fazer aquilo que é certo, no sentido de cumprir literalmente aquilo que a palavra diz. No sentido de muitas vezes até ser considerado extremo naquilo que a palavra nos diz. Né? Presta atenção no que nós vamos falar nessa noite. Mateus, capítulo 5, né, a partir do verso 1, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 12, fala das bem-aventuranças. Nós comentamos uma a uma em um vídeo, quando nós começamos a falar sobre o reino de Deus, salvação e reino. Se você procurar lá, você vai ver essa explicação bem aprofundada sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são aquilo que nos mostram. É aquilo que nos mostra que o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dos céus, é completamente o oposto do reino dos homens. A primeira coisa que nós temos que entender é que o mundo é oposto a Deus. É por isso que a palavra nos diz assim, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se você pegar lá, vai falar assim, bem-aventurado. Bem-aventurado, se você pegar a tradução, você pode traduzir por feliz. Vamos falar assim para ficar de uma forma que você entenda melhor. Diz assim, feliz é aquele que chora, porque eles serão consolados. Mas para o mundo é assim, feliz é aquele que ri. No reino, diz assim, feliz é aquele que chora. No reino, diz assim, felizes são os pobres de espírito. Para nós, no mundo, diz assim, felizes são aqueles que são espirituosos, aqueles que se impõem nos lugares. No reino, diz assim, felizes são vocês quando sofrerem perseguição.
por causa do nome de Deus. Para nós hoje, feliz é aquele que de forma alguma ele é perseguido. Então você começa a perceber que o reino de Deus ele se apresenta de uma forma, vamos dizer assim, completamente antagônica ao mundo, completamente diferente do mundo. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino dos homens, não tem nada a ver com o reino do mundo, não tem nada a ver, é completamente diferente. É a primeira coisa que você tem que entender. Tem uma música, depois você pode procurar ela aí, uma música do Ministério Morada. Ela se chama Postura do Reino. Postura do Reino, Ministério Morada. Escuta essa música. Essa música vai falar exatamente disso. Exatamente o que nós temos que entender sobre o que é o reino de Deus. Se você puder, a hora que acabar essa live aqui, escreve aí. No finalzinho eu vou te lembrar de novo. Eu vou te lembrar de novo desse hino. Mas a hora que acabar a live, vai lá, é uma música pequena, não é uma música grande. Mas ela explica certinho qual que tem que ser a postura do reino. Como que nós devemos enxergar e entender o reino de Deus? Quando que o reino de Deus se manifesta na nossa vida? É uma música pequena, se chama Postura do Reino, mas é uma música poderosa, a palavra dela é poderosa. Depois procura aí, eu vou lembrar você no final do vídeo, para que logo que acabe o vídeo você procure essa música, escuta ela, né? Escuta ela todos os dias. E diz assim, continuando então, vamos acelerar aqui, vamos passar dessa parte que nós já falamos em outro vídeo e vamos começar aqui então, vamos continuar aqui então no Sermão da Montanha. Olha que interessante, a próxima parte do Sermão da Montanha, o que Jesus diz aqui? É a parte do verso 13 até o verso 16, eu vou ler agora. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Porque para nada mais presta, senão lançar fora e ser pisado sobre os homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha só, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui ele começa a falar então, depois que ele apresenta o reino, depois que ele fala das bem-aventuranças, que ele faz esse contraponto entre o reino de Deus e o reino do mundo, ele começa a falar então como é esse reino, quais são as características, qual é a cultura desse reino. E nesse reino há uma cultura, há uma forma de se viver, há uma forma de se relacionar. E ele começa a nos ensinar essa forma no Sermão da Montanha. E ele começa a dizer assim, lá no verso 13. Ele começa a dizer assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A primeira coisa que ele diz para os seus discípulos, para nós, é que nós somos o sal da terra. O sal é o principal dos temperos. Nenhum tempero é completo sem o sal. Nenhum tempero de nenhuma comida é completa sem o sal. O sal é o principal dos temperos. É ele que dá o sabor à comida. É ele que faz com que a comida seja agradável. Se ele for bem temperado, se a comida estiver bem temperada, se o sal estiver numa porção agradável ali, aquela comida será uma comida agradável ao seu paladar. Então ele está falando a primeira coisa, que nós somos o sal da terra, ou seja, somos nós, somos seus discípulos, nós é que damos o sabor a essa terra, é que deixamos esta terra ser agradável.
esta terra ainda tem algo agradável nela, ainda tem algo que faz a diferença nela, tem algo que ainda você pode olhar, que você pode falar assim: meu Deus, olha só, ainda compensa estar aqui nessa terra, ainda compensa essa vida, tem pessoas boas aqui ainda, tem pessoas relevantes aqui ainda. Quando ele diz que nós somos o sal da terra, é para que as pessoas olhem para nós, e as pessoas vejam através da nossa vida, que ainda há algo para se fazer aqui nessa terra, que não se acabou tudo, que isso daqui não está tudo acabado. É para que elas olhem para mim e para você, e digam assim: meu Deus, ainda tem pessoas boas aqui, ainda tem pessoas justas aqui, ainda tem pessoas que representam o reino de Deus aqui, ainda tem pessoas que representam a Cristo aqui. Lá em João, no capítulo 17, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele ora assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, que eles também sejam um. Porque quando eles forem um, eles estiverem em unidade, o mundo reconhecerá que eu estou neles e eles estão em mim. Veja então que o mundo tem que reconhecer que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, mas como que o mundo vai reconhecer? É o versículo 16 que nós lemos. Versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Veja então que você tem que ser o sal, você tem que ser a diferença, você tem que ser o gosto dessa terra. Você tem que ser a pessoa que o mundo olha para você e fala assim: ainda tem pessoas boas, ainda tem pessoas justas. Você tem que ser a pessoa que a sua família olha para você e fala assim: ainda tem pessoas boas, ainda tem pessoas justas. Tem uma pessoa que eu posso me socorrer no momento da aflição, tem uma pessoa que eu posso conversar no momento da angústia, tem uma pessoa que eu posso confidenciar os meus problemas, as minhas dificuldades, tem uma pessoa que eu posso me apegar a ela, que ela vai me ajudar. Quando a Bíblia fala que você é o sal da terra, é porque você é essa pessoa. A pessoa que as pessoas vêm pedir conselho para você, sabe por quê? Porque você é sal. Você dá gosto a essa vida. Você faz com que as pessoas tenham prazer em viver. Você faz com que as pessoas tenham prazer na vida. Você faz com que as pessoas queiram viver. Porque para muita gente essa vida não tem gosto nenhum, para muita gente essa vida não tem sabor nenhum, e sabe quem vai dar o sabor desta vida para as pessoas? A igreja. Esse é o papel da igreja. As pessoas, quando procuram nós, a igreja, nós que somos a fraternidade dos irmãos, a igreja, as pessoas, quando nos procuram, elas têm que encontrar um sentido para a vida, elas têm que encontrar um gosto para essa vida, elas têm que ter satisfação em viver esta vida. Elas não podem mais viver como se essa vida fosse nada, como se não fosse para nada, como se não tivesse gosto de nada. Quantas pessoas que já desistiram da vida, pessoas que desistiram da vida. Hoje nós vemos um índice muito alto de pessoas que se suicidam, pessoas que tiram a sua vida. Muitos desses tiram a sua vida porque desistiram dessa vida, porque olharam para essa vida e não viram sentido nenhum nela, porque olharam para essa vida e não viram gosto nenhum nela, perderam o gosto da vida, perderam o gosto de viver. E sabe quem tem que trazer esse gosto? Eu e você. Você tem que inspirar pessoas a viver. Você tem que inspirar pessoas a melhorar. Você tem que inspirar pessoas a servir a Cristo, a viver com Cristo, a ter aquilo que você tem dentro do seu coração. Porque você é sal da terra. Muitas vezes, muitas pregações eu ouvi nessa palavra que diz assim: nós somos o sal, então nós temos que ser temperados. O texto aqui não está falando isso. Não está falando que somos nós que dosamos o tanto de sal que é colocado na terra. O texto não está falando que nós somos o cozinheiro. O texto está falando que nós somos o sal.
O sal tem que salgar. O sal, ele tem que ser salgado. Porque se ele perder, se eu começar a falar assim, não, mas olha só, não precisa ser tanto assim, olha só, não precisa ser tão salgado assim, não, o sal tem que ser bem salgado. Quem dosa a quantidade de sal é o cozinheiro, é aquele que está comandando o sal, é aquele que está administrando o sal na comida. Quem vai dosar o tanto de sal, quem vai dosar o tanto que vai te usar aqui nessa terra, quem vai dosar o tanto que você vai ser usado, você vai ser administrado aqui nessa terra, é o cozinheiro, é Deus, é o Espírito Santo. É Ele que vai te usar, é Ele que vai te levar e é Ele que vai te limitar, é Ele que vai te dar a temperança, é Ele que vai te dar o controle, o domínio próprio, para que você possa conviver com os demais irmãos. Como sal, você tem que ser salgado. Como sal, você tem que salgar. Aonde Ele te pegar, aonde o Espírito Santo te colocar, você tem que ser sal. Você tem que dar um sentido, você tem que dar um gosto. Por quê? Porque você é discípulo de Jesus Cristo. E ele fala mais, além de ser o sal da terra, você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Meu querido, nós fomos colocados sobre um monte, sobre uma rocha, que é Jesus Cristo. Nós não podemos nos esconder a partir do momento que nós estamos sobre Ele, a partir do momento que nós fomos colocados sobre Ele, e a luz dele está em nós, o Espírito Santo está nas nossas vidas, a mesma luz, o mesmo Espírito que agiu em Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que age hoje em nós, que age hoje na igreja, é o mesmo. Como então nós podemos nos esconder? Como então as pessoas podem olhar para nós e não ver a luz de Cristo? Como as pessoas podem olhar para nós se nós estamos sobre Ele e as pessoas não veem luz em nós, mas olham para nós e veem trevas? Olham para nós e veem coisas ocultas? Como anda a nossa vida? Como andam os nossos relacionamentos? Como andam as nossas decisões? Versículo 15 diz assim: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Você é a luz do mundo, você tem a luz, você foi aceso pelo Espírito Santo de Deus. Você foi aceso não para ficar escondido, você foi aceso para ser colocado no velador, para que todos olhem para você e vejam a tua luz, que na verdade não é tua, mas é do Espírito que há dentro de você. Mas essa luz do Espírito tem que refletir através de você, você não pode se esconder. Então aqui eu já tiro algumas lições para a nossa vida. Primeiro, as nossas atitudes. Como têm sido as nossas atitudes? Será que a nossa vida é uma vida que é capaz de ela ser colocada à luz? Será que as nossas relações, as nossas amizades, será que as nossas decisões são decisões que podem ser colocadas à luz? Ou será que nós temos caminhado em algumas decisões da nossa vida por trevas? Será que algumas decisões na nossa vida que nós temos ocultado, porque nós sabemos que se nós expusermos a nossa vida, o nosso caminhar, algumas coisas da nossa vida, algumas coisas do que nós temos feito à luz, as pessoas vão se escandalizar de nós. Mas não se escandalizar por causa do nome de Cristo, mas se escandalizar por causa de algo que nós estamos fazendo que não é bom, se escandalizar por causa de decisões que nós estamos tomando que não são boas, se escandalizar por causa de erros que nós temos cometido. Como andam as nossas atitudes? Será que a luz pode brilhar sobre a nossa vida e nós podemos deixar a luz brilhar sobre todas as áreas da nossa vida? Ou será que tem áreas da nossa vida que nós temos tapado? Tem áreas da nossa vida que nós temos omitido da luz, que nós temos feito com que elas estejam em trevas?
A Bíblia fala que os filhos das trevas, eles não aceitaram a luz, porque a luz, quando vem a luz expõe, a luz mostra tudo aquilo que estava em trevas, tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que estava feito em oculto. Será que as suas decisões que você tem tomado na sua vida são decisões que você pode compartilhar com a sua família? São decisões que você pode compartilhar com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta? Ou será que as suas decisões, você está tomando decisões que você tem que manter ela em oculto para que não se torne escândalo? Meu querido, não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo do alqueire. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Deus te chamou para você brilhar. Deus te chamou para você ser luz, mas para você ser luz, você tem que sair das trevas. A primeira coisa para você ser luz, para você brilhar com a luz do Espírito Santo, para que Ele resplandeça em você, você tem que deixar atitudes das trevas. É por isso que o cristianismo, é por isso que a vida com Deus não aceita o ocultismo, não aceita coisas ocultas, não aceita essa religião ocultista, essa religião que é cheia de segredos, cheia de magias, cheia de coisas que ninguém pode ficar sabendo. Tudo aquilo que as pessoas começam a fazer, tudo aquilo que as pessoas começam a falar, que ficam atrás de segredos, fica esperto, meu querido. Tudo aquilo que as pessoas fazem e não podem te contar, tudo aquilo que as pessoas fazem e não pode ser colocado à luz, provavelmente são erros, provavelmente são pecados, provavelmente são coisas horríveis, que não agradam a Deus. Tudo o que Cristo fez quando Ele veio aqui nessa terra, Ele fez a clara, Ele fez as claras. Quando foram prender Ele diz assim: vocês vêm me prender como se eu fosse um bandido, mas eu estou fazendo milagres entre vocês aí, todos os dias. Por qual deles vocês vêm me prender? Tudo o que Jesus fez, Jesus fazia na frente de todos. Não precisava fazer escondido, tanto é que está na Bíblia Sagrada. E assim também tem que ser a nossa vida. Mesmo na sua vida com Deus, mesmo no seu ministério, se o seu ministério você tem que fazer coisas ocultas no seu ministério, preste atenção, porque talvez, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo do alqueire. E ele começa a dizer isso então, ele começa a falar isso, e no versículo 16 ele diz assim: então, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, você tem que resplandecer essa luz que é o Espírito Santo, você tem que resplandecer. Sabe o que é uma luz que resplandece? É uma luz que chama a atenção. Você tem chamado a atenção como cristão. Muitas vezes nós chamamos a atenção quando nós fazemos um barraco, quando nós brigamos. Nós chamamos a atenção talvez por causa de uma roupa que nós vestimos. Talvez nós chamamos a atenção hoje nesse mundo de mídias sociais por causa de uma foto que nós postamos. Nós chamamos a atenção talvez por causa de uma viagem que nós fazemos. Nós chamamos a atenção até mesmo por causa de uma palavra que nós dizemos. Mas nós temos chamado a atenção do mundo por causa da luz que há dentro de nós, por causa do Espírito Santo que há dentro de nós, por causa de Cristo que vive em nós e nós vivemos nele. Porque se essa luz brilha em mim e essa luz brilha dentro de você, nós vamos chamar a atenção. Uma luz que resplandece, meu querido, é uma luz que chama atenção. Vai para um lugar escuro, vai para um lugar totalmente escuro. A hora que resplandecer uma luz, certamente você vai ser atraído, a sua atenção vai ser atraída para aquela luz. Se nós não chamarmos a atenção de nada,
se nós não chamarmos a atenção daqueles que estão nas trevas, se a nossa luz não trazer à tona aqueles que estão andando nas trevas, não mostrar o erro, não porque nós apontamos, não, só pela nossa presença, só pelo nosso jeito de viver, só pela nossa maneira de viver, o erro já tem que ser exposto. Você não precisa apontar, você não precisa falar, só a sua presença, as pessoas já vão ver aquilo que elas estão fazendo de errado. É interessante isso, Presta atenção, é o exemplo que eu dou sempre de uma empresa. Quando você entra numa empresa e você começa a trabalhar, uma empresa que já tem bastante funcionário, você entra num setor, e aquele setor, aqueles funcionários geralmente já estão ali há muito tempo, e você entra trabalhando, e trabalha, e se esforça dentro do seu trabalho, e você começa a render. Em alguns determinados departamentos, onde as pessoas já estão acomodadas, que já não rendem o que deveriam, só de você entrar e começar a trabalhar e começar a render, o seu trabalho começar a render, aquele que não está rendendo, ou aqueles que não rendem, aqueles que já não fazem o que faziam, eles se sentem incomodados, mesmo que você não aponte o dedo para eles, mesmo que você não leve nada à chefia deles, mesmo que você não os acuse, eles são incomodados só pelo seu jeito de ser, só pelo seu jeito de fazer, só pelo seu jeito de trabalhar corretamente. Por você estar fazendo corretamente, já incomoda aquele que está fazendo errado. E é assim em todas as áreas da vida. Toda vez que você começar a fazer aquilo que é certo, perto daqueles que estão fazendo errado, só a sua presença já vai acusar o erro. Só a sua presença, só fazer o erro, só fazer o certo, já vai mostrar que eles estão errados. Já vai incomodá-los. A sua luz já vai chamar a atenção. Você não precisa acusar, você não precisa apontar o dedo, você só precisa fazer o certo. A sua vida só precisa ser correta. Na sua família, se você for uma pessoa correta, as pessoas que fazem errado, elas vão ser atraídas pela sua luz. E muitas vezes, muitas delas vão ser incomodadas pela sua luz. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que no início elas se incomodam, mesmo que no início aquilo atrapalha elas, com o tempo, todos nós somos atraídos à luz. Eles serão atraídos à luz, eles serão atraídos a isso que está brilhando dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, a esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Elas serão atraídas e também vão querer aquilo que você tem. Mas para isso nós temos que brilhar. Olha que interessante, né, irmãos? Olha que interessante o que Jesus está falando aqui. E ele continua falando, versículo 17, ele nos fala de algumas coisas. Eu vou ler alguns versículos aqui para você. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o jota ou o tchu jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Por qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Olha só o que está falando aqui. Presta atenção no que ele está falando aqui. Esse é um texto que muitas pessoas interpretam ele de uma forma muito errada. Hoje em dia, eu já vi pregações, eu já vi pregadores, eu já vi pessoas ensinando esse texto de uma forma errônea. Quando Jesus aqui em Mateus 5,17, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, vim cumprir. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, ele não veio para destruir. Tanto é que ele cumpriu a lei e os profetas. Toda a lei Jesus cumpriu. Jesus, ele cumpriu toda a lei.
muitas vezes nós pensamos que o sacrifício de Jesus, que aquilo que Jesus fez por nós, foi somente na cruz do Calvário, foi somente ali quando ele é julgado, ele é chicoteado, ele é ali açoitado, batem nele e ele pega a cruz nas suas costas, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, desnudam ele e levam ele ali, faz com que ele leve a sua cruz e ele é crucificado. Muitas vezes nós pensamos que foi somente isso que ele fez por nós, mas não, foi muito além disso. Jesus, ele cumpriu desde o início, ele cumpriu toda a lei por nós, porque se ele não houvesse cumprido toda a lei, o seu sacrifício não valeria de nada. Porque se ele tivesse pecado ou caído num único erro, a morte dele seria uma justificativa para o seu próprio erro, para o seu próprio pecado. Mas porque ele não pecou, porque ele não errou, ele não precisava morrer, mas ele morreu a nossa morte. Mas para que isso acontecesse, ele teve que cumprir toda a lei. E é como ele mesmo disse, a lei não passou. Ele diz aí no versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas talvez você me pergunta, mas irmão, nós não estamos no tempo da graça? Sim, nós estamos no tempo da graça. Nós quem? Nós que servimos e aceitamos a Jesus Cristo. Nós que estamos nele, como o apóstolo Paulo fala, porque nós que morremos com ele nós também ressuscitamos. Nós estamos nele, nós somos corpo dele, nós fazemos parte dele. Quando Jesus ora ao Pai para que nós fôssemos um com ele, nós somos um com Cristo. Nós também já cumprimos toda essa lei. Quando nós cumprimos toda essa lei? Nós cumprimos toda essa lei em Cristo, porque nós somos justificados nele. Mas pastor, está falando ali que até que o céu e a terra passem, nem um tio nem um jota da lei jamais passará. Sim. Tanto é que aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não reconheceram a ele, aqueles que não estão nele, que não fazem parte do corpo e não fazem parte do sangue dele, ainda estão debaixo da lei, ainda vão ser julgados pela lei. E nós sabemos pelo livro de Romanos que pela lei ninguém será salvo. Pela lei ninguém será salvo. Presta atenção então no seguinte: a lei, ela não passou, ela não vai passar. Para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não receberam o sacrifício de Cristo, eles serão julgados. E meu querido, todo julgamento, ele é julgado mediante uma lei. Todo juiz, ele legisla segundo uma lei. Vai chegar um dia que todo homem que não tenha Cristo, porque a Bíblia fala que aquele que aceita Cristo, aquele que está em Cristo, esse não será julgado, esse não será condenado, porque passou da morte para a vida. Tem algumas coisas que ainda a igreja não compreendeu. A igreja está esperando uma salvação que vai acontecer, quando na verdade Jesus falou assim, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Uma salvação que ele já nos deu. Nós já temos a salvação nele. Mas aquele que não está em Cristo, ele será julgado pela lei. Ele será julgado pela lei, porque não vai passar nenhum tchu e nenhuma vírgula da lei até que os céus e a terra passem. Mas e para aqueles que estão em Cristo? Para aqueles que estão em Cristo, deixa eu pegar aqui para você, Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha só o que diz: porque o fim da lei é Cristo. Para quem? Para quem que o fim da lei é Cristo? É para todo mundo? Não. O fim da lei é Cristo para a justiça, ou seja, nós somos feitos justos em Cristo. A lei nós cumprimos em Cristo, de todo aquele que crê.
ou seja, para aquele que está em Cristo Jesus. Veja então que interessante, então o que está falando aí. Fala então no versículo 17, não cuidei que vim destruir a lei e os profetas, vim para cumprir. Jesus veio cumprir toda a lei. E ele fala assim, e olha só o outro versículo, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja o quê? Cumprido. Em Cristo toda a lei foi cumprida, Ele cumpriu toda a lei. E nós cumprimos toda a lei em Cristo, nós já cumprimos toda a lei em Cristo. É daí que vem a nossa salvação. A salvação vem daí. Vem desta justificação, porque Cristo nos substituiu. A Bíblia fala que Ele se fez pecado por nós. Ele nos substituiu, aquilo que era a nossa morte, Ele tomou sobre Ele, na cruz do Calvário, para que hoje nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos ligados nele. Como que nós sabemos que nós somos ligados nele? Através do seu corpo e do seu sangue. Porque a Bíblia nos fala que todos nós que participamos do corpo e do sangue, nos tornamos participantes do corpo e do sangue. Quando nós participamos do cálice, nós nos tornamos participantes do sangue. Quando nós participamos do pão, nós nos tornamos participantes da sua carne, do seu corpo. Quando nós fazemos o símbolo, o sacramento da Santa Ceia, nós estamos declarando que nós somos um com Ele, que nós estamos nele, que nós fazemos parte do corpo dele, porque nós temos o Espírito dele que nos liga a Ele. Olha que bênção, né, irmão? Que maravilha. Mas olha só, a questão da salvação é maravilhoso. Jesus conquistou para nós, é por isso que nós falamos que a salvação é pela graça. Essa é a graça que Ele conquistou para nós. Essa é a graça. Mas não é porque Ele cumpriu toda a lei por nós, não é porque Ele cumpriu todos os mandamentos, Ele nos justificou, nós cumprimos toda a lei nele para sermos salvos, que então nós estamos isentos, nós não precisamos fazer mais nada, então nós não precisamos realizar mais nada, nós precisamos agora simplesmente sentar e esperar o retorno dele, ou esperar aqui o nosso coração, que nós venhamos adormecer aqui, a nossa carne aqui, que nós venhamos falecer. Não é, porque ele fala assim, mas qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Como que Jesus resumia a lei? Jesus resumia a lei de uma forma, resumia a lei da seguinte forma: amarás a teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, porque se você cumprir isso, você cumpre toda a lei. Não estava falando aqui de dogmas, não estava falando aqui de leis cerimoniais que se cumpriram em Cristo, que apontavam para Cristo e em Cristo foram cumpridas, mas estão falando aqui de coisas morais, de uma lei moral do homem, de uma lei moral que nós temos que seguir, como por exemplo, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não dirás o nome do teu Deus em vão. Leis morais, leis que ditam a nossa moral, de como nós devemos nos comportar com os nossos irmãos. E Jesus vai muito além das leis do Antigo Testamento, porque as leis do Antigo Testamento eram leis de letra, leis para homens, que era uma letra fria, era o preto no branco, simplesmente. É como hoje a nossa lei aqui no Brasil, nós temos a nossa lei. E dentro dessa lei você vê pessoas que pegam e querem tirar
algo oportuno da lei, tirar vantagem da lei. Tem pessoas que cometem crimes e querem achar brechas na lei. Tem pessoas que querem se beneficiar de brechas na lei, porque a lei ela é escrita ali. E muitas pessoas, quando pegam essa lei escrita, elas não se preocupam com a moral, elas não se preocupam com o seu próximo, elas não se preocupam com nada. Elas simplesmente querem tirar algum benefício daquilo que está escrito, mesmo que seja em detrimento da vida dos outros. Quando você pega a lei de Moisés na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que Deus se desagradou do povo ao cumprir a lei de Moisés. Por quê? Porque o povo cumpria muitas coisas da lei, o povo até fazia muitas coisas da lei, até muitas cerimônias que a lei cerimonial impunha para eles realizavam. Mas Deus fala assim: vocês fazem tudo isso, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, eles faziam porque estava escrito, mas não porque o coração estava cheio. É por isso que lá no livro de Isaías, Deus fala assim, que Ele ia levantar um povo que não estaria essas palavras escritas mais em tábuas, mas estariam escritas no coração, lá dentro. Quem é esse povo que a lei é escrita no coração? A igreja, somos nós, os servos de Deus. Porque hoje nós não seguimos, nós não obedecemos mais essa lei, porque ela está escrita, porque é a lei de Moisés, porque foi escrito lá, porque se eu não cumpri-la eu sou condenado, eu vou para o inferno. Não, nós seguimos isso porque ela está dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo escreveu ela aqui dentro de nós, e nós temos prazer em agradar a Deus. E Jesus começa a trazer isso aqui, Jesus começa a mostrar isso aqui. Olha só como ele continua falando. Ele diz assim: qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Meu querido, dentro do meio cristão, ainda há muitos absurdos. Dentro do meio cristão há pessoas ainda que fazem absurdos, pessoas que ensinam absurdos. Dentro do meio cristão tem pessoas que ensinam que pode adulterar, que não faz mal adulterar. Tem pessoas que estão muitas vezes em cima dos altares, tem pessoas que estão liderando pessoas adulterando, tem pessoas se prostituindo, tem pessoas que vivem uma vida mentirosa, e ainda assim estão pregando, e muitas vezes pregam como se isso não fosse nada, vivem como se isso não fosse nada. Tem pessoas no meio cristão vivendo mentira, vivendo engano, ensinando mentira, ensinando embaraço, ensinando coisas que não são verdadeiras. Tem pessoas no meio cristão que não são dignas de serem chamados cristãos. Não são, porque vivem uma vida dupla. Como é triste, como quando nós vemos, esses dias mesmo, nós presenciamos alguns fatos tristes de pessoas que não são exemplo, de que deviam ser exemplo, mas não são. Pessoas que por causa delas o nome de Deus é escrachado, o nome da igreja é humilhado, é escandalizado. E não é assim. Se alguém te falar, meu querido, que é permitido pecar, é mentira. Se alguém te falar que adulterar não tem nada a ver, meu querido, é mentira. Esse ensinamento do inferno é de Satanás. Se alguém te falar que prostituir é normal, é mentira. Se alguém te falar que mentir é normal, que todo mundo mente, é mentira. Se alguém te falar que o erro é normal, é mentira, meu querido. Não vos conformeis com esse mundo. Não é porque o mundo ou muitas pessoas do mundo estão fazendo, não é porque muitas pessoas até mesmo dentro das igrejas estão fazendo, estão realizando, é que se tornou bom, é que se tornou verdadeiro, é que se tornou legal. Não,
continua sendo errada. As pessoas estão se enganando, estão enganando a si mesmas, estão a um passo de cair ao inferno, estão a um passo de cair da graça, a um passo de cair da graça. A verdade continua sendo verdade, o certo continua sendo certo, o justo continua sendo justo, o honrado continua sendo honrado. Não aceite essa inversão de valores, não aceite que o mundo inverta os valores das coisas. Mesmo que você veja pessoas que têm às vezes o nome, mas não têm as atitudes. Pessoas que por certos dias da semana vestem uma carapuça de cristão, mas não são cristãos, porque os cristãos eles ensinam o que é certo e fazem o que é certo, não são como os fariseus. Veja só como que eram os fariseus, olha só, vamos continuar lendo aqui. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Veja que havia uma justiça entre os fariseus, havia uma justiça entre os escribas, os fariseus. Quem que eram os escribas? Os escribas eram aqueles que escreviam as leis, aqueles que passavam as leis de geração a geração. Os fariseus eram os líderes políticos e religiosos da época, eram os fariseus religiosos, aqueles que se mostravam religiosos. Porém, eles tinham uma justiça, mas só que a justiça deles era de fora para dentro, era só aparente. Certa feita, Jesus fala que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, por fora aquela aparência bonita. Já viu aquele sepulcro, quando você vai no cemitério, aquele sepulcro que ele tem estátua, piso, mármore, por fora. Mas se você entrar lá dentro, o cheiro ninguém aguenta. É fedido, é escuro. E esses escribas eram assim, por fora eles pareciam, tinham uma aparência de justiça, demonstravam uma justiça, mas por dentro eram sepulcros caiados. E por causa dessa justiça errada, errônea deles, de modo algum entraria no reino dos céus. Porque eles só faziam, meu querido, o que estava escrito, não porque eles queriam, não, porque só estava escrito. E Jesus começa a exemplificar isso, olha só os exemplos que Jesus dá. Daqui a pouquinho nós já estamos terminando, mas olha só alguns exemplos que Jesus dá aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Não matarás, isso é o que estava escrito na lei. Como é escrito na nossa lei hoje aqui, você não pode cometer, você não pode assassinar ninguém, você não pode matar, tirar a vida de ninguém. Você não pode fazer isso. Não matarás, não é? Está também na lei de Deus, está na nossa lei. Isso é o que está na lei, isso é algo que está na lei, e basta que você não tire a vida de ninguém. Isso vem de fora para dentro da lei, vem do escrito para você. Você não pode pela lei tirar nada, tirar a vida de ninguém. Mas olha o que Jesus diz aqui, mas qualquer que matar será réu do juízo. Mas olha o que Jesus diz aqui, eu porém vos digo, olha só, que qualquer que sem motivo encolerizar contra o seu irmão, se irá, ficar totalmente irado, se revoltar contra seu irmão sem motivo, já será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, ou seja, que está muito irado com ele, muito bravo com ele, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Veja que agora Jesus ele tira do externo e traz para o interno. Ele tira daquilo que você pode, que as outras pessoas podem ver em você, e traz para aquilo que muitas vezes só você sabe, muitas vezes daquilo que só você reconhece, que só você tem aí dentro. Como você lida com o seu irmão, como você trata com o seu irmão, qual é a forma que você tem o seu irmão. Será que sem motivo, como que você tem tratado o seu irmão?
Jesus disse assim: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão já será réu de juízo. Qualquer que disser louco contra seu irmão já será réu do inferno. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? É que muitas vezes você mata pessoas, não indo lá enfiando a faca no peito dela, não dando um tiro nela, não fazendo algo que tira a vida física dela. Muitas vezes você mata pessoas com palavras e com atitudes. Tem pessoas que sem motivo você vai a elas e você mata, você tira o ânimo, você tira a força dela, você tira a vontade de viver dela. Tem pessoas que, atitudes nossas, muitas vezes, que são como matar alguém. Então Jesus está falando aqui, não se preocupe só com o que está escrito lá, de tirar a vida, não se preocupa além disso, se preocupa com o que você fala, se preocupa de como você se pronuncia ao seu irmão, de como você se relaciona com o seu irmão. Se preocupa de quem é você diante do seu irmão, porque você não pode se preocupar só com o que é de fora, com o que as pessoas podem ver. Se preocupa com o que ninguém pode ver, está aí dentro de você. Porque muitas vezes você vai lançar uma palavra na vida de alguém, uma palavra que vai humilhar, uma palavra que vai tirar o gosto da vida de alguém, e ninguém vai poder te processar por isso. Você não vai ser julgado por isso, você não vai ser acusado por isso, mas aí dentro de você, você tem que ter esse discernimento, você tem que ter esse discernimento. Olha só o que Jesus disse no versículo anterior: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se você não for além do que está escrito na letra fria da lei, você tem que ir além, meu irmão, do que está escrito na letra fria, você tem que ir além, você tem que fazer mais. De forma alguma você vai entrar no reino de Deus. Olha só o que ele continua falando aqui: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares do teu irmão, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você tem que fazer? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai se reconciliar com seu irmão primeiro, e depois vem e apresenta a oferta. Porque se você estiver em contenda com o seu irmão, em briga com o seu irmão, se você já estiver irado, ou seu irmão, se você estiver irado contra seu irmão estiver irado contra você, por causa de alguma coisa que você fez, você já está em juízo com Deus. A sua oferta não vai ser recebida diante dele. Então primeiro vai e se conserta com o teu irmão. Primeiro vai e se reconcilia com ele, depois você vem e apresenta a Deus uma oferta. Olha só o que Jesus continua ensinando: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial, e te lancem na prisão. Ou seja, meu querido, se você está em atrito, em contenda com alguém, na igreja, na sua casa, na sua família, não importa, se você está em contenda com alguém, concilia-te com ele enquanto está com ele no caminho. Ou seja, ainda dá tempo, enquanto você está respirando, enquanto ele está respirando, enquanto você está em vida, vai lá e se reconcilia com ele. Vai lá e se acerta, pede perdão, mesmo que você muitas vezes está certo, mesmo que dentro de você acha que quem está errado é ele, quem fez o errado foi ele. Vai lá, se humilha, pede perdão, se reconcilia, dá a mão, dá um abraço, enquanto você está com ele no caminho, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você, você não sabe o que vai acontecer com ele. Se reconcilia, meu querido. Ninguém pode viver com uma angústia dentro do coração, ninguém pode viver com falta de perdão dentro do coração e dizer que serve a Deus. Ninguém pode deixar de perdoar as pessoas e pedir perdão para Deus, porque a oração que Jesus nos ensinou é a oração do Pai Nosso. Vai mostrar daqui a pouco aqui. A oração do Pai Nosso diz assim: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ninguém.
reconcilia-te com o teu irmão, enquanto estás com ele no caminho. Olha só, porque se você for cair na mão, se você cair na mão do juiz, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Antes que isso seja cobrado de você, antes que isso seja pedido de você, antes que venha um juízo sobre a sua vida. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo o juízo de Deus porque não se reconciliaram com seu irmão, não se acertaram? Quando você não se acerta com seu irmão, chega um momento em que Deus vai julgar entre vocês dois. Se você não se acertar com o seu irmão, vai chegar um momento em que Deus vai julgar entre vocês dois. E o juízo vai vir de Deus, meu irmão. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. E o juízo de Deus é justo. E se for preciso ele julgar e os dois lados pagarem, os dois lados pagarão. É melhor que você se reconcilie do que cair nas mãos do Deus vivo. É melhor que você se reconcilie com seu irmão. É por isso que eu falo, se reconcilie enquanto está com seu irmão no caminho, antes que Deus intervenha na situação. E ele continua dizendo aqui, no mesmo sentido: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Na letra está escrito assim: não cometerás adultério. O que é o adultério? O adultério, que nós conhecemos pela lei, é eu tendo um compromisso, sendo casado, tendo um relacionamento estável, trair a minha esposa, ou a esposa trair o seu marido com outra pessoa. Isso é adultério, isso é o que está escrito na lei. Porém, Jesus vai além, porque isso é o que está escrito, isso é o que pode se ver por fora, que as pessoas podem ver de nós. Mas tem coisas que só nós entendemos e só nós sabemos que são interiores. Tem lutas, meu querido, que são interiores, que nós devemos lutar conosco mesmo. E Jesus fala assim: porém eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Então você tem que lutar com o desejo que está dentro de você. O desejo que está aqui dentro de nós devemos lutar. Nós que somos homens, nós sabemos o quanto é difícil isso. É difícil, mas não é impossível, porque Jesus nos ensinou. Nós não podemos nos entregar. Nós não podemos nos entregar. Olha como ele continua dizendo aqui: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó. Ele está falando assim, ó. É melhor você perder algo que parece que você não consegue, ou seja, é impossível ficar sem cobiçar, é impossível ficar sem falar mal das pessoas, é impossível ficar sem mentir. Meu querido, é melhor que você promova a violência, e essa é a violência que eu falo que você tem que promover, que eu tenho que promover. É melhor que você promova essa violência e você começa a cortar essas coisas com violência dentro de você. Você começa a lutar dentro de você, para que você consiga vencer isso, do que através dessas coisas você se perca e você saia do caminho de Deus e você vai para o inferno. Você quer começar uma forma de deixar de cobiçar as mulheres, que hoje é muito difícil. Eu concordo com você que é difícil, porque a cada ano que passa, parece que as mulheres estão mais sedutoras. O modo de vestir, o modo de ser, o modo de agir, as mulheres se tornaram, tem um ar de sedução. Não só nas mulheres, nos homens também. Hoje há uma cultura ao corpo. Hoje, se você andar pela cidade, você vai ver o tanto de academias que se tem aí, não só pela cultura à saúde, que é muito importante, mas muitos, ou se não a maioria, não é pela saúde, sim pelo corpo.
Há essa cultura hoje em dia e é muito difícil vencer isso. Mas nós podemos começar a promover coisas dentro de nós, por exemplo, deixar, você homem, deixar de ver a pornografia, você homem cortar aquelas mensagens que vêm no celular que mostram coisas indecentes, você evitar assistir programas na televisão indecentes, por quê? Porque isso vai te levar a pecar. Você pode começar a cortar por aí. Você pode começar a cortar por aí. A deixar dessas coisas, de dominarem, tomarem conta de você. A mulher deixar de ter esse ar de sedução. Muitas mulheres hoje se vestem para chamar a atenção dos homens, mas não de uma forma recatada, não, de uma forma ousada, de uma forma não decente, indecente. Você pode mudar isso, mulher. Você pode mudar o seu jeito de ser, você pode mudar o seu jeito de viver, porque você é luz. Você foi feita para brilhar, você é sal nessa terra. Você, homem, pode mudar a sua vida, você pode começar a cortar coisas da carne. Você pode começar a cortar coisas da carne. Coisas que hoje para você são, parece que estão ligadas muito a você, que parece que estão interligadas no seu interior, mas você pode tirar isso da sua vida. É possível com a ajuda do Espírito Santo, mas para isso você tem que querer. E eu digo mais, não é só querer, você tem que querer e gerar uma certa força em direção a isso, porque não é fácil. Não é fácil. Viver o certo, meu querido, não é fácil, sabe por quê? Porque a nossa carne, ela pende muito para o que é errado. Você tem um vício de alguma coisa, um vício da bebida, do alcoolismo, você tem um vício do cigarro, das drogas, você tem um vício da pornografia, você tem um vício da comida, não importa o vício que você tem. O vício da academia, que hoje em dia é um vício, o vício da internet, você tem um vício. Você pode se libertar disso, mas para isso você vai ter que gerar força. Você vai ter que ter violência, e violência que eu falo é essa violência de gerar algo dentro de você, de lutar consigo mesmo, para vencer. Não pense você que não vai ter esforço nenhum. Não pense você que vai acender uma luz e do dia para a noite tudo passou, não. É força, mas você não está sozinho. O bom é que você não está sozinho. O Espírito Santo está junto de você. Então agora você começa a entender que não é só o que é externo, não é só o que está escrito lá, mas é o que é além do que está escrito lá, porque o que está escrito, meu irmão, é óbvio. É óbvio que o cristão não vai matar ninguém. É óbvio que o cristão não vai adulterar, não vai sair com a mulher do outro, não vai trair a sua mulher, nem a mulher trair o seu esposo. Isso é óbvio. Isso, meu querido, é a base, isso não é nada, isso é a entrada. Isso é o mais simples. É o mais simples. Mas Ele quer mais de mim, de você. Ele quer, além desse que as pessoas podem ver, dessa mudança que as pessoas podem ver em nós, dessa atitude que as pessoas podem ver em nós, Ele quer uma mudança interna, que nós podemos melhorar para Ele, diante dEle e para nós mesmos. Porque se a nossa justiça não exceder essa justiça externa, nós não entraremos no reino de Deus. Amém? Semana que vem nós vamos continuar aqui, nesse texto do Sermão da Montanha. Ainda tem muita coisa, meu irmão. Tem muita coisa aqui, de como nós devemos viver. Meu querido, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, leia na sua casa. Leia na sua casa. E nós vamos falar sobre ele, continuar falando sobre ele, na semana que vem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Medite nessa palavra, medite nessa palavra. Lembrando a você da música que eu falei, para você pensar lá do versículo 1 ao 12, que fala das bem-aventuranças. É a música do Morada. Depois você digita aí lá no YouTube, vai lá no YouTube e digita lá Morada. A música chama Postura do Reino. Postura do Reino. Coloca lá e você escuta a música, medita nela, e você vai entender um pouquinho sobre esse reino. Você vai ver que a diferença que há entre o reino de Deus e o reino
dos homens. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Meu querido, o nosso intuito das terças-feiras, de falar aqui, de trazer estudos aqui, eu não quero trazer polêmica, eu não quero trazer aqui coisas para ficar discutindo, não. Eu quero trazer a Bíblia, para ler a Bíblia, para falar da Bíblia, para que você leia a Bíblia, para que você tenha interesse em estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos discutir com ninguém. Nós só precisamos meditar nessa palavra, que a Bíblia fala, que Jesus falou, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, a sua família. Na sexta-feira nós estaremos com o nosso culto online aqui novamente. Nós estaremos aqui no Facebook online, ao vivo, e depois nós postamos todas as nossas lives, todos os nossos ensinos, todos os nossos vídeos, nós postamos lá no YouTube, na página da igreja lá no YouTube. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.